Olá, crianças, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, certo? Que é sobre a consciência negra. Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Essa data foi criada para que a gente possa refletir, certo? E compreender toda a importância da história, da cultura dos negros no nosso país. E também para a gente entender toda a colaboração, né, que eles nos deram, que eles trouxeram para o nosso país, né, e que eles nos dão até hoje, com toda a sua história de luta, né, história de pessoas fortes, da forma como eles eram trazidos para cá. A gente precisa entender tudo isso para que a gente passe a entender melhor tudo que eles passaram, tudo que ainda podemos fazer, né? Então, como vocês sabem, os negros eles eram trazidos para o Brasil, os africanos eles eram trazidos para o Brasil como escravos, certo? Eles eram tirados das suas famílias, né? Eles eram separados dos seus amigos e de uma forma bruta eles eram trazidos para o Brasil, muitas vezes amarrados, acorrentados dentro de navios para que viessem ser escravizados no nosso. Então, o Dia da Consciência Negra, ele trata da importância das discussões e ações para combater o racismo no Brasil, certo? E para a gente entender a luta dos povos negros no nosso país. Muitas vezes a gente pode até pensar, mas eu não sou negro. Todos nós temos sangue negro. O nosso país é um país miscigenado. Todos nós temos sangues indígenas, sangues europeus e sangue africano. Então, todos nós fazemos parte desse povo, certo? Então, por isso que nós precisamos entender a história para que a gente possa se conscientizar, para que a gente possa respeitar tudo o que eles passaram até hoje, né? E assim, às vezes até em pequenos termos que a gente fala, tem um racismo ali que a gente não sabe, né? Tem alguns termos que a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre eles. Um dos termos é lista negra, né? Quando a gente está com raiva de alguém, a gente diz assim, você está na minha lista negra. Quer dizer que você está na lista ruim. Por que eu falo lista negra? Né? Então, esse é um termo, lista negra. Outro termo é cabelo ruim. O que é cabelo ruim? Né? Todos nós temos os nossos cabelos e todos eles precisam ser valorizados. Por que é ruim o cabelo que é crespo, o cabelo que é cachutros? Ok? Quando a gente fala assim, a coisa tá preta, quer dizer que a coisa tá complicada, né? Por que usar a coisa tá preta? Também é um termo racista. Inveja branca. Inveja branca quer dizer uma inveja boa? E por que inveja branca? Né? Porque o branco, então esse termo também é um termo racista, certo? Criado mudo, certo? Esse termo. Por que tinha criado mudo? Criado mudo não é um móvel, mas era a forma quando as pessoas eram escravizadas, elas ficavam do lado das camas dos seus senhores, né? E elas precisavam ficar mudas, elas não podiam falar. Por isso, aí naquela época, quando o móvel foi criado, foi chamado de criado mudo. Né? A gente pode chamar de cabeceira, né? Móvel ao lado da cama, outros nomes para a gente não reproduzir esses termos racistas que muitas vezes a gente nem sabe que eles são racistas, né? E que a gente vem reproduzindo ao longo do tempo. Então, crianças, tem muitos outros termos, certo? A tia trouxe esses. É importante que a gente pesquise, que a gente conheça, né? Para que a gente não reproduza esses termos racistas, para que a gente não reproduza o preconceito, certo? Então, é muito importante a gente valorizar a nossa identidade, certo? É muito importante que a gente entenda a nossa história, né? Que na nossa família tem pessoas negras, que nós fazemos parte desse povo negro, né? Que eles fazem parte de nós e o quanto eles são importantes e o quanto eles ainda sofrem, certo? Com todo o racismo, todo o preconceito, quantas pessoas são mortas por causa da sua cor da pele, né? Quantas pessoas são confundidas,
né, confundidas com bandidos por causa da sua cor da pele. Então tudo isso é racismo, tudo isso é um racismo estruturado, uma coisa que já está na cabeça de muitas pessoas, né? Então, pessoas de mente fechada, né, que acham que os negros são inferiores por causa da sua cor da pele, sendo que todos nós temos a mesma essência, ok? Todos nós somos importantes para o mundo, todos nós somos importantes para o outro. Então, esse dia não é um dia para comemorar, é um dia de conscientização, um dia para a gente compreender, certo? Para a gente entender, para a gente refletir sobre as vidas negras, sobre o quanto até hoje se reproduz um discurso de ódio, um discurso racista, e que vocês, crianças, podem mudar isso, certo? A partir do momento que vocês entenderem que todos nós somos iguais, né? Que nós precisamos respeitar o outro. Ok, crianças? Então, a tia vai mandar uma contação de história, a tia vai mandar uma música, tudo relacionado a isso que a tia acabou de falar com vocês.